Olha, integrantes da equipe do presidente eleito Lula já trabalham no Congresso para dificultar a aprovação de nomes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para cargos diplomáticos e também no judiciário. Essa é uma apuração do repórter Pedro Teixeira, que fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN nesta segunda-feira. Pois é, parlamentares e auxiliares do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva trabalham para postergar a análise destes nomes indicados pelo presidente Bolsonaro para posições diplomáticas, por exemplo, como para embaixador da Argentina, do Brasil na Argentina, do Brasil na Guatemala, na Itália, África do Sul, Vietnã. Há também indicações feitas pelo presidente Bolsonaro para posições nos conselhos fixos das organizações das Nações Unidas. Tem também indicados pelo presidente Bolsonaro para o STJ e também para o Tribunal Superior do Trabalho. Os parlamentares com os quais eu conversei nesta segunda-feira indicaram que o principal objetivo é postergar, é evitar que estes nomes sejam analisados no Senado Federal para que, eventualmente, depois, já em janeiro, com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, eles possam fazer algum tipo de modificação se acharem necessário para estas posições. Com relação às posições diplomáticas, tem uma questão que essas posições podem ser eventualmente alteradas porque o presidente eleito tem a autonomia para decidir os seus embaixadores. Só que é um processo burocrático maior que exigiria, na verdade, algum tipo de articulação política no Congresso Nacional para aprovação destes nomes. Portanto, o que eles querem é evitar que os postos sejam indicados, sejam completos por indicações do presidente Bolsonaro para que eles possam fazer estas alterações a partir de janeiro, quando o Lula toma posse. A gente vai seguir acompanhando, essa é uma discussão importante com relação aos diplomatas. Os nomes precisam ser analisados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e se eventualmente a análise for pautada, a gente vai ver qual será a ação destes parlamentares e também dos auxiliares que estão trabalhando nesse sentido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com você. E a gente sabe que muitas vezes é um processo longo, demorado, e o Brasil não pode ficar sem representação em alguns países. Esse foi Pedro Teixeira que falou com a gente ao vivo lá de Brasília. Importante jogar esse assunto, só para a gente ter a visão do Felipe Moura Brasil. Muito se fala entre integrantes ou entre pessoas que participaram, aliados desse novo governo, Felipe, não há revanchismo. Não há revanchismo. Como é que você encara essa informação que o Pedro nos trouxe? Olha, Márcio, a gente só vai ver se vai ter revanchismo na prática, no dia a dia e, obviamente, com vigilância fiscalizando. Em relação ao Poder Judiciário, houve uma declaração aberta numa live pelo Lula de revanchismo prometido contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros investigadores da Operação Lava Jato. Falou que teriam que tomar tarja preta, falou que não os deixaria quietos. Agora, nas vésperas da eleição, foi aquele Lulinha Paz e Amor que a gente viu, como está sendo agora, mas ele sempre teve quem fizesse esse tipo de atuação para ele. Então, é preciso ver quem ele vai nomear, por exemplo, para tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça e outros locais do Poder Judiciário, para a gente ver se vai haver alguma coisa nesse sentido. Em relação ao Jair Bolsonaro, também é possível que aconteça, já que Jair Bolsonaro teme diversos processos que ou estão em andamento ou ainda serão abertos e podem atingir diretamente a ele, ou aos seus filhos, ou aos seus aliados. Então, Jair Bolsonaro aproveita aí essa reta final para fazer as últimas nomeações a que tem direito. Essas nomeações diplomáticas são mais, geralmente, recompensas a antigos aliados que já buscavam esses postos ou que ele não tem onde colocar nesse momento. E aí você mantém aquele cargo que tem uma boa remuneração, que obviamente dá uma qualidade de vida muito grande para as pessoas que o ocupam. Ele chegou a cogitar nomear Eduardo Bolsonaro para representar o Brasil nos Estados Unidos e, lamentavelmente, isso aconteceu desonrando uma tradição de muita capacidade intelectual e diplomática de grandes nomes da nossa história, como Joaquim Nabuco, José Oswaldo de Meira-Pena, Vinícius de Moraes. Nós tivemos grandes diplomatas e eu espero que essa linha histórica seja mantida, seja com o Jair Bolsonaro ou com o Lula. Quer dizer, não espero,
mas eu cobro que seja e eu exerço a minha vigilância. Agora, em relação tanto a Lula quanto a Jair Bolsonaro, em termos de nomeação para o Poder Judiciário, tudo isso sempre me preocupou e eu mostrei em comentários, porque não me parece que eles vão escolher perfis duros de combate à corrupção. Existe muita busca de blindagem nos bastidores do poder e a gente vai ter que ficar de olho. A Dilma Rousseff, por exemplo, quando ela foi escolher para o Superior Tribunal de Justiça, ela não escolheu o primeiro da lista tríplice daquela categoria, ela escolheu o Marcelo Navarro, que foi o segundo, e teve até uma polêmica na época, porque ele chegou lá e deu votos favoráveis ao Marcelo Odebrecht e a outro empreiteiro também, naquela época, investigado. Então vamos ver como é que vai ser agora. Obrigado, Felipe. Vamos em frente aqui, pessoal. O futuro governo Lula avalia ceder 1/3 dos ministérios a partidos aliados. Isso, além de um gesto de consideração, depois das eleições, seria também uma forma de buscar governabilidade junto ao Congresso Nacional. De acordo com a apuração do nosso analista Gustavo Uribe, são citadas 11 pastas por aliados de Lula e a gente tem essa informação aqui no nosso telão. Ali está, ministérios que podem ficar com siglas aliadas. O PSB poderia ficar com a Controladoria Geral da União e também com a pasta de Tecnologia. PCdoB com a Cultura, PSDB Indústria e Comércio. Rede Meio Ambiente, a gente sabe o nome de Marina Silva, como é forte nessa questão. MDB com Educação, poderia ser Simone Tebet ou mesmo Cidadania, e também o Ministério de Minas e Energia. O Solidariedade ficaria com a pasta do Trabalho. O PSOL, o novo Ministério dos Povos Originários. O PSD, Agricultura. O Avante com micro e pequena empresa. Claro, isso é só uma ideia que o Gustavo Uribe nos transmite e eu jogo aqui para o nosso analista, começando com você, Yuri. O Yuri trouxe a informação do grande arco e bota grande nisso. Esse é o grande desafio de encaixar tanto apoio num governo só. E mais do que, quer dizer, conseguir encaixar, o PT já fez isso em outros governos, para o bem e para o mal. Você cria ministério. Exato. E aí vira se é porteira fechada, porteira aberta e os problemas que isso pode ter. A grande questão é que tipo de sinalização que esse arco de alianças vai fazer, quais pastas o PT tem um histórico de fazer questão de ocupar e está disposto a abrir mão, como, por exemplo, Educação, ou mesmo a pasta de Cidadania, que era o antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Clarissa me ajuda aqui, mas acho que sempre foi alguém do PT que comandou, porque era a pasta responsável pelo Bolsa Família, nunca se abriu mão, desde Miguel Rosseto, Patrus Ananias, uma série de nomes ali que sempre tiveram. Rosseto, agora me confundi se era só de desenvolvimento agrário, mas o Patrus Ananias durante muito tempo foi ministro do Desenvolvimento Social, depois Tereza Campelo. É uma pasta que é muito cara ao partido. A grande questão, eu acho que mais do que a gente ficar de olho qual partido vai ter qual pasta, quais pastas o PT está disposto a abrir mão do seu histórico para fazer esse gesto de que aquela mensagem do Lula vai ser colocada em prática. Não é um governo do PT, é um governo dessa frente ampla. Eu acho que aí é que é a chave, a senha para a gente entender se eles vão conseguir, de fato, fazer esse gesto a mais ou se não, ou se vai ser uma coisa para inglês ver. Então, o Yuri tem toda a razão, porque na lista ali do Gustavo Uribe, vamos ver se isso se confirma, né, Yuri? O que chama atenção mesmo é a educação, se eles estariam dispostos a ceder, porque você vê que não está ali Casa Civil, relações com o Congresso, economia, saúde, que são umas pastas... Mas saúde, o PT até já cedeu em outros governos. O MDB durante um bom tempo... Mas você enxerga que o coração do governo, que é a coordenação política, a coordenação econômica, dificilmente o PT vai abrir mão. Não, e essa fórmula me parece nada perto do que o próprio PT, o próprio ex-presidente Lula vinha prometendo na época da campanha, principalmente no comecinho da campanha, porque falou-se em fazer um grande governo de coalizão. Olha, dessa vez, diferentemente do que aconteceu em outras ocasiões, o PT está disposto a abrir mão mesmo do centro, núcleo duro do governo, vai ceder mais espaço, falou em trazer o PSDB e dar para o PSDB uma participação enorme dentro do governo, porque Fernando Henrique o apoiaria no segundo turno. E por aí vai, a gente ouviu isso com tanta ênfase. Essa relação de nomes, como o Uribe bem colocou, é justamente a relação que está sendo colocada por integrantes do PT. Eles apresentam esses ministérios, falam em educação dentro dessa lista, porque Lula tem dado indicativos de, eventualmente, dedicar essa pasta para Simone Tebet, por conta do valor que o apoio dela teve nesse segundo turno da eleição. Então, haveria aí uma dívida, você paga, isso justificaria o PT abrir mão de uma pasta que talvez lhe fosse muito cara, mas ainda assim é muito pouco.
esses partidos, esses ministérios ainda são uma fatia muito pequena do bolo para um presidente da República que se elegeu com uma margem tão pequena sobre o seu adversário e, por isso, deveria entender, ter a compreensão de que a aliança que o sustentou, principalmente no segundo turno, foi fundamental para essa vitória. Eu acredito que se Lula decidir concentrar só a lista de ministérios a serem dedicadas aos aliados a esse montante, eu acho que é pouco e eu acho que vai ter muito aliado decepcionado. Eu acho que ele vai ter que ceder mais, inclusive no núcleo central do governo. E ainda tem a questão também, né, Thaís, de ser um ministério muito político e não técnico. A gente não sabe o volume de críticas que o novo governo pode vir a receber por estar repartindo entre os seus e não pensando nos melhores nomes, digamos, tecnicamente falando, né? Márcio, talvez a gente tenha, como eu já disse aqui durante o jornal, um aperitivo do que quer Lula com a divulgação dessa lista do governo de transição. Ele tem deixado bastante claro que estar na equipe de governo de transição não significa ocupar a pasta, ser o ministro da pasta. Isso está bastante explícito. Gleisi Hoffmann tem tido o cuidado de falar isso para todas as pessoas que estão sendo convidadas, mas esse desenho talvez nos mostre quais são os caminhos que Lula pretende traçar para o Ministério, aí sim, quando ele definir os nomes. Me parece que talvez ele consiga, sim, abrir um pouco mais. É claro que tem pastas que muito dificilmente o Partido dos Trabalhadores vai ceder para essa frente ampla. Mas eu tenho ouvido bastante uma contribuição do PSDB, por exemplo, na área do antigo PSDB, na área de educação, aqueles aliados de Alckmin virem para contribuir com essa discussão. A gente tem visto muita gente de fora sendo citada como integrante do governo de transição em áreas que talvez a gente não imaginasse que o PT cedesse. O que me parece é que talvez a demora também para anunciar esse ministério faça parte desse processo também, porque a ideia no governo de transição é conseguir colocar todo mundo que participou dessa coligação formalmente e tentar atrair mais partidos, já pensando nessa coalizão no Congresso Nacional. Márcio. Felipe, é importante te ouvir dentro desse desafio que a Thaís nos propõe. Como encaixar todos os aliados dentro do governo e, principalmente, como fazer com que o PT não se sinta diminuído e integrantes do partido venham a reclamar disso, né? Pois é, Márcio, mas além dos ministérios, além de algumas estatais, ainda tem Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem Banco da Amazônia. O Banco do Nordeste, por exemplo, durante o governo do Jair Bolsonaro, foi ocupado ali por um apadrinhado político do Valdemar da Costa Neto, com quem Jair Bolsonaro fez aliança e depois veio a integrar o partido, o PL. Isso depois de dizer ao longo da sua campanha eleitoral que se tivesse que fazer o toma lá da cá, que ele estava fora, né? E ele tinha citado, inclusive, o exemplo do Banco do Nordeste na época, imaginando que o Renan Calheiros poderia cobrar isso dele. Acabou fechando com o Valdemar. Então, é preciso ficar de olho também na distribuição de cargos aí na máquina pública, para além dos ministérios, para além dessas estatais que vêm sendo faladas ultimamente, a Codevasf, até porque a Petrobras está mais blindada, o BNDES é uma área sensível, mas tem outros campos aí em que a gente vai precisar ficar de olho. Então, assim, tem muito o inchaço do Estado brasileiro para servir para esse toma lá da cá em troca de apoio. E o Lula sempre foi bastante solícito aí com os seus aliados, para a gente dizer o mínimo, com bastante generosidade, para conseguir o apoio que ele precisa para governar. Obrigado, Felipe.